Mais um Sala de Visitas no ar e hoje o tema é medicina e espiritualidade. E para bater um papo com a gente, o nosso entrevistado é o Dr. Alejandro Vera, que é médico psiquiatra e palestrante de eventos científicos e de casas espíritas. E também secretário da Associação Médico Espírita de São Paulo. Doutor, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, doutor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é espiritualidade. Então, Elza, essa questão é muito importante, né? Porque, no geral, a gente confunde um pouco o que é a questão de espiritualidade com religião. Sim. Não é? A espiritualidade é um meio que todos nós temos, independente da crença religiosa ou da filosofia de vida em que cada um de nós siga, de buscar dentro de si, dentro de um conjunto de valores, se orientar em relação ao alto, ao transcendente, em relação àquilo que nos desperte para algo maior. Então a espiritualidade ela independe de crenças religiosas, embora nós saibamos que a religião talvez seja o melhor meio de nós alcançarmos a questão da espiritualidade. Então a espiritualidade mais ou menos é isso, é um conjunto de crenças, um conjunto de valores, independente de nossas crenças religiosas, de nossa filosofia de vida, e que nos auxilia na busca do entendimento do que é a vida, do entendimento de nós mesmos, no entendimento de uma força maior que no geral nós chamamos de Deus, por exemplo. Perfeito. Então, se eu disser que eu sou uma pessoa espiritual, isso independe da minha religião? Isso, eu sou alguém espiritualizado, isso depende da crença religiosa que eu tenho, ou muitas vezes eu posso me considerar uma pessoa que não tem religião, que não abraça nenhuma crença religiosa, mas que alimenta em si um grau de espiritualidade por um conjunto de valores que a relacionam a essa força maior. Perfeito, doutor. Qual que é a relação que a espiritualidade tem com a medicina? A medicina e a saúde de uma forma geral. É interessante assim, porque no século XIX, principalmente com Freud, através da psicanálise, ou Stanley Hall, através da psicologia, que é um psicólogo norte-americano, muito se falou a respeito, não só da espiritualidade, mas principalmente a respeito da religião. Que, na verdade, a religião ela gerava neuroses, que ela provocava doenças, que descaracterizava as crenças das pessoas e levava as pessoas ao adoecimento. Mas baseado e fundamentado simplesmente em crenças pessoais, né? E a partir daquele momento, começou a ter esse olhar em relação à religião, em relação à espiritualidade, como algo maléfico para a questão da saúde. Isso sem pesquisa científica, sem nada fundamentado. Seria mais na questão do preconceito do que em estudos que fundamentassem a fala desses pesquisadores, desses estudiosos. Mas a partir da década de 70 do século passado, início da década de 80, na verdade nós temos aí um grupo de pessoas que começa a ter um olhar diferente para a questão da espiritualidade, ou mesmo para a questão das religiões, um outro olhar, e percebendo a importância disso na vida das pessoas. Então, por exemplo, da década de 70 até os últimos anos, nós tivemos um aumento de mais de 600% em pesquisa científica, abordando a questão da saúde vinculada à espiritualidade, ou da medicina relacionada à espiritualidade. E se elas têm algum benefício ou não na vida das pessoas. Assim, o que tem se percebido? Que aquelas pessoas que alimentam algum tipo de crença, ou abraçam mesmo algum tipo de religião, ou se não tem religião, mas elas têm algum conjunto de valores, são pessoas espiritualizadas, têm mais saúde física e mais saúde mental. E aí se abriu um novo leque de pesquisas relacionado a doenças cardiovasculares, por exemplo, relacionado aos transtornos mentais de uma forma geral, depressão, uso e abuso de substâncias, ou seja, de drogas, de álcool, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar e assim por diante. Correto. E os estudos têm mostrado que, na verdade, existe um vínculo, uma vinculação importante entre um e outro. Que essas crenças, os valores, eles auxiliam as pessoas num processo de saúde que ele se acelere cada vez mais. Um paciente deprimido, por exemplo, que ele se vincula a alguma crença religiosa ou alimenta algum conjunto de valores relacionados à espiritualidade. Ele se recupera mais rapidamente, usa menos medicação. Se ele precisar, por exemplo, de algum processo de internação, no geral, ele se mantém menos tempo internado, ou tem menos recaídas, caso esse paciente, ao longo da vida, ele tenha outros episódios, comparados àqueles que não abraçam nenhum tipo de crença, ou não alimentam
a questão da espiritualidade em suas vidas, eles recaem menos. Em relação ao uso e abuso de substâncias, pessoas usam menos drogas, se recuperam mais rapidamente. Doenças cardiovasculares têm se mostrado também como efetivo nesse sentido. Controlam melhor os níveis pressóricos, ou seja, níveis de pressão alta, ter menos infarto. Então, tem se mostrado, inclusive, como fatores protetores a questão da espiritualidade e de auxílio no processo de melhora mais rápido. Correto. Então, a gente pode fazer essa vinculação entre a questão da saúde e da espiritualidade e a importância da medicina nisso tudo, né? Que bacana. A gente pode falar, então, que é importante que a gente acredite em algo que é superior àquilo que a gente vive, enfim. Isso vai nos dar uma certa força. Isso, nos dá força. Por tudo aquilo que aborda a questão da religiosidade ou da espiritualidade. Sim. Né? Se fala muito também em religiosidade extrínseca e intrínseca. Quando eu falo da religiosidade intrínseca, tem uma relação com a questão da espiritualidade, dos valores que eu alimento. Sim. Quando eu falo em religiosidade extrínseca, eu falo em relação ao culto, por exemplo, das crenças religiosas, ao externo. Correto. É claro que aquele que alimenta muito mais a religião intrínseca, aquele que consegue internalizar esses valores que toda religião nos fornece, aquele que consegue vivenciar esses valores no seu dia a dia, ele tem mais qualidade de vida. E tendo mais qualidade de vida, ele tem mais saúde. Porque saúde não vai se limitar apenas à ausência de doença física ou ausência de doença mental. É muito mais do que isso. Correto. A questão da saúde eu vou ampliar para uma visão maior. E aí eu vou pensar em outros aspectos de qualidade de vida que envolvem a relação comigo mesmo, questão de autoestima, se eu estou bem no trabalho, com a minha profissão, se eu estou bem na minha família, como é a minha relação com minha esposa, com meus filhos, com meus pais, com a sociedade de uma forma geral. Sim. Como eu lido com o meio ambiente, com a questão ecológica e como eu lido com minhas próprias crenças. Então, a questão da espiritualidade, assim como esses outros aspectos, eles fazem parte desse conjunto da qualidade de vida. Quanto mais qualidade de vida eu tenho, mais saúde eu tenho. Correto. Doutor, a doutrina espírita, codificada, né, por Allan Kardec, é a única a estudar a ciência, os fenômenos que podem assim contribuir para a saúde humana? A doutrina espírita, que nasce no século XIX com Kardec, ela vai ter esse olhar inicia-se com o olhar em relação aos fenômenos psíquicos, em relação aos fenômenos ditos paranormais. Sim. E a partir disso, o Kardec ele vai aprofundando o entendimento do ser em relação a esses fenômenos. E claro que vai colaborar naturalmente para o entendimento do que é o ser. Colaborando para o entendimento do que é o ser, do que é o espírito, nós vamos ter um entendimento mais amplo em relação à questão da saúde. É a única doutrina ou é o único ramo da ciência que colabora? Claro que não. Sim. Não é? Mas traz um entendimento importante, traz. A gente pode afirmar que com Kardec nasce o entendimento, o estudo das ciências psíquicas. Por exemplo, a parapsicologia, assim como outros ramos das ciências psíquicas, elas nascem depois da doutrina espírita. Então, Kardec ele abre esse universo de entendimento dos fenômenos espíritas, dos fenômenos psíquicos, dos espirituais. A partir do momento que eu não limito o ser a um conjunto de órgãos e sistemas, ou seja, eu não limito a um corpo físico, mas agora eu tenho o entendimento de que o homem ele se sobrepõe a isso, o espírito se sobrepõe à matéria, é claro que eu vou ter um outro entendimento em relação ao espírito e à matéria. E aí eu posso tirar outras conclusões de como que nascem as doenças ou os outros fatores de melhora em relação àquele indivíduo adoecido que ele pode alcançar um meio de saúde, por exemplo. Doutor, a medicina espírita é a mesma coisa que medicina holística? Então, medicina holística, na verdade, não é um ramo da medicina. Certo. Algumas pessoas, talvez em algumas correntes alternativas, elas se utilizam desse termo pensando no holismo, ou seja, na totalidade. O holos é um termo grego que significa totalidade, pensando na medicina holística como uma medicina alternativa que tratasse do ser de uma forma mais ampla. Sim. Não reduzindo o indivíduo a apenas os seus aspectos físicos. A questão da medicina espírita, nós que não é que nós tenhamos coisas muito diferentes daquilo que a medicina faz em si, não é? Mas é claro, o espiritismo nos auxilia a nós termos um olhar diferente em relação àquele indivíduo. O instrutor espiritual de
de André Luiz, no livro Nosso Lar, chamado Clarencio. Tem uma passagem que é muito legal, que ele diz assim, em relação, chamado para os médicos, né, que o médico ele não deve estacionar em terminologias e diagnósticos, ou seja, ele não pode se limitar ao termo ou ao diagnóstico realizado do paciente, mas ele tem que sondar e aprofundar a alma, ou seja, ele deve ir além, buscar as causas profundas das doenças. Se eu me limito ao entendimento daquela doença com um termo ou um diagnóstico, eu não vou conseguir perceber a verdadeira causa que leva aquele indivíduo ao sofrimento. E isso, para toda a medicina, é uma verdade. Se eu limito aquele indivíduo, por exemplo, a um câncer, eu digo que aquele indivíduo tem um câncer de estômago, mas eu não percebo todo o sofrimento envolvido atrás desse ser, eu não vou conseguir tratá-lo de uma forma, aí sim, holística, ou seja, de uma forma ampla, integral. Ou um paciente que está deprimido, um paciente com ansiedade. Se eu classifico aquele paciente como um deprimido, eu não estou vendo o ser que sofre, que manifesta o seu sofrimento através de uma depressão, ou através de uma ansiedade. Então, falar em medicina espírita, ou falar em medicina holística, na verdade é nós direcionarmos o olhar em relação ao paciente de uma forma mais ampla. Sim. Aí sim, uma forma holística, uma forma que não reduza a questão física, mas que vá além disso, que nós possamos observar o ser que sofre. Doutor, como é que as doenças elas aparecem, então, nos nossos corpos? É claro que existe a ciência oficial, a nossa ciência, a ciência dos homens, que trazem a importância dos aspectos genéticos, por exemplo, nas doenças, sim, fatores ambientais, os fatores hereditários, obviamente, relacionados à genética, que estão envolvidos na maioria das doenças. Não é? Mas quando a gente amplia a visão para a questão espiritual e não reduzimos o indivíduo apenas ao seu corpo físico, na verdade, quando eu percebo a questão genética, a questão ambiental, mesmo a questão da hereditariedade, eu falo em efeito e não em causa. O gene enquanto um efeito. A questão da hereditariedade não como determinismo genético, mas como necessidades que aquele indivíduo ele tem que vivenciar através da doença. Fatores ambientais, sim, que pode ser um gatilho, ou a questão da alimentação, a questão do ambiente onde esse indivíduo ele está, né, onde ele vive, onde ele vivencia, enfim, as suas experiências do dia a dia. Mas quando nós pensamos no ser que sofre, na relação espírito-matéria, nós vamos pensar que as causas das doenças são do ser espiritual e não da matéria. A matéria, tudo que acontece na matéria é efeito daquele ser espiritual, do ser que sofre e que muitas vezes se faz necessário, pela manifestação de alguma doença, vivenciar aquilo como uma forma, inclusive, de aprendizado. Então, existe uma série de fatores que colaboram para que uma doença apareça, mas que não necessariamente eles são causa daquela doença. Entendi. Eles são doutor, efeitos. Certo. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta. A gente está falando sobre medicina e espiritualidade com o doutor Alejandro Vera. Doutor, a gente estava comentando como é que as doenças aparecem, né, nos nossos corpos, e aí o senhor estava aqui explicando para nós. Continua, por gentileza.
que existe essa relação, Sim. relação ambiental, que envolve, enfim, uma série de fatores, mas que não necessariamente são causa das doenças. Entre elas os fatores genéticos, como citei anteriormente. Mas dentro de uma visão mais ampla, e considerando o ser como um ser espiritual, que na verdade ele se relaciona com a matéria, e na verdade o corpo físico acaba sendo o seu instrumento de manifestação no mundo em que nós vivemos, essa relação faz com que na verdade o entendimento da doença ele surja no espírito. Então, o nascedouro das doenças é do próprio ser espiritual, que acaba se manifestando no corpo físico, ou seja, as doenças que se manifestam no físico, ou mesmo os transtornos mentais, na verdade são manifestações, são expressões de um espírito que sofre, de um ser em sofrimento. E aí existem os mais diversos tipos de manifestações. Então, quanto mais tipos de doenças que nós temos, são os diversos tipos de manifestação do espírito naquele momento e das suas necessidades de aprendizado através das doenças do corpo físico ou dos transtornos mentais. Entendi. Doutor, seria muito radical dizer que todas as nossas doenças, elas estão relacionadas com o nosso espírito? Sim, sim, nós podemos afirmar isso. Pode afirmar, não é ser radical não afirmar é ser isso. radical. Sim. Porque embora nós estejamos sim sujeitos, por exemplo, às questões ambientais, às questões genéticas e hereditárias, não existe um determinismo genético. Não existe um determinismo do ambiente em relação ao corpo físico. É claro que nós temos variações importantes de temperatura, vivenciamos muitas vezes em ambientes mais hostis. Sim. Mas é claro que se eu estou frágil, inclusive psiquicamente ou das emoções, isso faz com que o meu sistema imunológico ele também esteja fragilizado. Isso favorece, por exemplo, com que eu tenha mais doenças. Eu tenho um resfriado, por exemplo, coisas simples do dia a dia. Eu tenho uma rinite, ou tenha qualquer outro aspecto relacionado ao meu dia a dia, uma dor de cabeça. Quem nunca teve um dia mais difícil, emocionalmente se fragilizou durante o dia por uma discussão, por uma briga, alimentou um sentimento de ódio, alimentou um sentimento de ira, ou às vezes alimenta rancor, inveja. E o quanto que esses sentimentos também não nos adoecem. Do ponto de vista emocional, nos levando a desenvolver quadros como depressão e ansiedade, ou mesmo do ponto de vista físico, com alterações de pressão, com diabetes descompensado, ou vou me fragilizar do ponto de vista imunológico, eu fico mais resfriado com mais frequência e assim por diante. Perfeito. É claro que nós estamos expostos a isso tudo, Sim. mas quando o espírito, nas suas emoções em especial, ele está mais fragilizado, ele está mais vulnerável, aí sim, ao adoecimento. Perfeito. Doutor, como é que a gente relaciona, por exemplo, pessoa que tem muito ódio, ela pode ter uma fragilidade e aí ter qual tipo de doença? Ou a pessoa que não sei, tem muita vingança, quer se vingar, ou tem muito ódio, ou tem muita inveja. Que tipo de doença essa pessoa pode ter? O senhor recebe lá o doutor recebe no seu consultório N tipo de pessoas, cada uma com uma doença diferente, sim. Etc. E aí, espiritualmente, e com a medicina, faz essa análise, né? Uhum. Você, por exemplo, analisa, olha, eu estou com, doutor, muita dor de estômago, eu tenho direto dores terríveis de estômago, isso está relacionado, então, com a doença da nossa alma, que foi o que foi explicado aqui. Que tipo de sentimento essa pessoa teve para levá-la a essa doença? É claro que a gente não pode especificar um tipo de sentimento sim. como a doença. Existe uma série de sentimentos, existem pontos frágeis. Eu vejo, por exemplo, pessoas muito ansiosas, que alimentam sintomas de ansiedade, certo. São pessoas mais aceleradas, querem tudo para ontem, às vezes vão alimentando algum sentimento de inveja mesmo, de raiva, toda hora batendo de frente, enfim, às vezes mais hostis. Tem seus pontos fracos e aí pode ter desenvolver uma gastrite, uma dor de estômago importante, ou tem enxaqueca, uma dor de cabeça mais importante, né? Pressão descompensada, um diabetes descompensado. O que a gente observa é que as emoções, de uma forma em geral, elas sim estão muito vinculadas às doenças que se descompensam, ao surgimento de alguns transtornos. E a medicina ela tem se preocupado em perceber isso, em estudar cada vez mais e fazer essa relação das emoções com as doenças de uma forma geral. Nós temos muitos estudos, por exemplo, relacionados às doenças cardiovasculares, mostrando o impacto de nossas emoções
nas doenças do coração de uma forma geral, da pressão, assim como as doenças relacionadas aí aos transtornos mentais, especialmente depressão, ansiedade, ou síndrome de pânico, enfim. Doutor, como é que a gente pode evitar as doenças? Já que elas estão ligadas muito ao nosso espírito, né? Isso. Pensando que as doenças elas têm o seu nascedouro em nós enquanto seres espirituais, que estão relacionadas às questões morais, e quando eu digo as questões morais, não falo em moralismo, Sim. mas as questões morais, a questão dos nossos valores, aquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia, aquilo que nós alimentamos através de nossos pensamentos. Pensamento, por exemplo, dentro de nossa visão, dentro daquilo que nos é trazido pela doutrina espírita, é matéria mental. E a parapsicologia nos traz isso também, os estudos através do pensamento, que na verdade ele também nos auxilia, sendo por um processo de doença, mas por um processo de saúde. Qual tipo de pensamento que nós estamos alimentando no nosso dia a dia? São ideias nobres, são ideias de criatividade. Qual sentimento que eu vou alimentando? Sentimentos de amor, sentimentos de carinho, sentimentos de benemerência. Esses sentimentos, no dia a dia, a prática do bem, a prática da caridade, nos auxilia muito no processo de saúde, nos auxilia muito a nós evitarmos doenças mais graves, a nós evitarmos a descompensação, por exemplo, daqueles que, por exemplo, já têm uma pressão alta, um diabetes, para que se mantenham mais equilibrados, para que o conjunto das emoções esteja em maior harmonia e para que nós não soframos em demasia, por exemplo. Algumas doenças, elas são necessárias, elas fazem parte do nosso momento reencarnatório, por assim dizer. Sim. Considerando que não é a primeira vez que nós estamos neste planeta, mas que sendo doenças crônicas e necessárias para o nosso aprendizado, eu sabendo viver com essas dificuldades no nosso dia a dia, elas vão me trazer muito aprendizado. E principalmente se eu alimentar os bons sentimentos e as boas ideias. Agora, tudo isso é possível viver dessa maneira, nessa loucura que a gente vive no mundo, doutor? É uma luta diária. Uhum. E se faz necessário o nosso esforço. Emmanuel, que é o benfeitor espiritual de Chico Xavier, que nós tanto conhecemos, ele diz assim, que a evolução é coletiva, mas o esforço é individual. Então, o próprio Gandhi dizia que a mudança que nós queremos para o mundo, que nasce primeiro em nós mesmos. Muitas vezes nós entramos em contato com diversas informações, notícias, e que de alguma forma nós nos desesperamos, porque nos trazem sentimentos assim de desesperança em relação ao mundo em que nós vivemos, mas se faz necessário que cada um de nós possa alimentar o contrário daquilo, sentimento de esperança, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa ação diária de prática do bem, porque se cada um de nós fizer isso, nós vamos ter um mundo revelando, na verdade, o que nós de fato queremos. Sim. Então, uma sociedade que ela se mostra dessa forma, uma sociedade que talvez se mostre aos olhos do mundo de uma forma mais violenta, é porque ainda nós trazemos isso conosco. Então, se faz necessário que nós modifiquemos esses sentimentos. E modificando isso, nós estamos na direção de um mundo melhor. Então, a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais equilibrada e harmoniosa, ela depende de cada um de nós e de nosso esforço, em primeiro lugar, dentro de nossos lares. Perfeito. Doutora, a gente falando dessa questão espiritual, que tem tudo a ver com o nosso bem-estar, etc., né? Como é que a gente faz para lidar com pessoas fanáticas? Já deve ter acontecido Sim. algum caso, se o senhor puder até exemplificar aqui para a gente. De repente, se foca só na religião e aí acha que a medicina não vai funcionar, ou só na medicina e que a espiritualidade não vai funcionar. Como é que a gente faz para manter um equilíbrio, né, com uma pessoa, por exemplo, que é fanática? Isso. Acha que só a religião vai resolver a questão dela e aí, não vou tomar mais remédio porque Deus me curou. Como lidar com isso? E pensando que o fanatismo não é exclusivo do religioso, né? O fanatismo também exclusivo não, mas ele também existe dentro da ciência mais ortodoxa, daqueles que não consideram a espiritualidade como um fator importante na vida das pessoas. Nós temos isso, nós temos cientistas que são absolutamente materialistas, eles acreditam que não existe mais nada além da matéria, ou temos filósofos, enfim, temos em todas as áreas do conhecimento aqueles que se apegam de uma forma geral à questão material. O fanatismo nos deixa cegos em relação a qualquer outra coisa. E é claro que quando se diz respeito à saúde, traz um agravante.
Já vivenciei, de fato, situações nas quais pacientes que se apegaram de forma demasiada, até por um erro de entendimento, aquilo que a religião nos fornece, de largar um tratamento médico e piorar daquele quadro de doença, ou mesmo em quadros mais graves como câncer, um paciente falece porque não segue as orientações médicas. Nós temos que entender que tudo que existe no nosso mundo nos é fornecido, nos é dado por uma força maior. Sim. Inclusive a medicina, inclusive as outras áreas da saúde. Quer dizer, tudo que é desenvolvido nesse mundo são instrumentos de auxílio para que nós, enquanto seres humanos, possamos nos melhorar. E a medicina entra dentro desse quadro, a religião entra dentro desse quadro. Então, quer dizer, unir as duas, não numa disputa, mas numa aliança é importante. Que é a questão da aliança da ciência com a religião, com a espiritualidade, para que ambas possam andar de uma forma harmoniosa e não num quadro de disputa. Quando existe uma disputa, aí sim. Quando tem uma disputa, eu entro na questão do fanatismo, do ortodoxo. O ortodoxo não favorece nenhum, nem o outro. O ideal seria tentar manter um equilíbrio entre os dois, né? É importante que a pessoa vá à igreja, que ela participe do culto, que ela frequente a sua casa espírita, enfim, frequente a sua missa. É claro que sim. Nós sabemos que são fatores importantes e já foi abordado a importância da espiritualidade no dia a dia, mas que não por isso ele largue também o seu tratamento médico, porque senão ele pode ter um prejuízo maior. Que consiga aliar os dois, que a melhora dele vai ser ainda maior. Com certeza. Entendi, doutor. Bom, a gente vai para um intervalinho de novo, daqui a pouquinho a gente volta com mais espiritualidade e medicina. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de Visitas está de volta e para você que está nos acompanhando a partir de agora, a gente está falando sobre medicina e espiritualidade com o Dr. Alejandro Vera. Doutor, existe a Associação Médico Espírita do Brasil, né? Isso. Existe a Associação Médico Espírita de São Paulo e entre outras diversas, né? Qual que é a proposta e como é que são os trabalhos dessas entidades? A Associação Médico Espírita, só trazendo um pouquinho do seu histórico, Sim. que é a AME São Paulo. É a pioneira, ela surgiu em 1968, já tem bastante tempo, e a partir da década de 90 foram surgindo várias outras associações, inclusive a AME Brasil. Hoje nós temos no Brasil quase 60 associações, e em breve, quem sabe a Associação Médico Espírita de Osasco também está em processo de fundação. Que bacana. Nós temos a AME Internacional também, e algumas outras associações no mundo todo, Estados Unidos, algumas na Europa e outras aqui na América do Sul também. A proposta basicamente como nos diz uma das fundadoras, que é presidente da AME Brasil, que é a doutora Marlene Nobre, é levar a alma à medicina, em todos os seus aspectos. O entendimento do indivíduo como um ser, ou seja, ampliando a visão daquele que sofre, mas levando a alma também do ponto de vista científico, ou seja, que seja objeto de estudo da ciência, objeto de estudo da medicina, para que nós possamos, de fato, comprovar cientificamente a existência do espírito.
E quando isso acontecer, nós sabemos que vai haver uma grande revolução dentro do paradigma científico e dentro do paradigma da saúde, da medicina. Então, a partir disso, levando a alma à universidade, levando a alma à medicina, fundamentar-se no ensino, fundamentar-se na pesquisa e na assistência. Então, são feitos anualmente diversos eventos por todas as associações, eventos nacionais, eventos locais, nos municípios, estaduais, com o objetivo de que a gente possa divulgar cada vez mais essa informação, a importância da espiritualidade em nossas vidas, no nosso dia a dia, no processo de saúde e doença, e o entendimento desses aspectos que foram abordados aí durante a nossa conversa. Perfeito. Doutor, uma pergunta assim bem direta. Qual que é o futuro da humanidade, né? A gente pode esperar por um futuro melhor, por pessoas menos doentes, um pouco mais entendidas do assunto da espiritualidade para a gente tentar nos melhorar assim como ser humano? Conforme o nosso entendimento que nos é trazido pela doutrina espírita, nós vivemos um momento de transição, um momento de transição planetária, um momento importante, transitando aí no mundo de provas e expiações, de um momento mais difícil para a humanidade, para um mundo de regeneração, no qual todos nós vamos estar aí mais cientes de nossas responsabilidades como seres espirituais neste planeta. Alimentando aí sentimentos mais nobres, sentimentos de amor, de esperança, de fé, e mais abertos às questões da espiritualidade. Menos egoístas, menos ansiosos, menos gananciosos, amando mais e se respeitando cada vez mais, sendo mais caridosos uns com os outros. Ampliando o nosso olhar em relação àquele nosso irmão, ou seja, vê-lo não como só um indivíduo, mas de fato como um irmão, né? Eu creio que o futuro da humanidade nos guarda isso, nos guarda esperança. A partir do momento que o homem ele vai ampliando a sua capacidade de sentir e de perceber, através dos seus sentimentos, sem dúvida nós vamos ter um mundo com menos doenças. Porque as doenças, de uma forma geral, de qualquer forma como elas se manifestem, elas são indicativo de que alguma coisa ainda nós temos que aprender. E a partir do momento que nós aprendemos, não precisamos mais sofrer. Que bom, doutor. Muito bacana. Doutor, na sua experiência nos atendimentos aos CAPs, né, Centro de Apoio Psicossocial, né, e também em clínicas particulares, né, quais são as doenças mais comuns que têm aparecido, né? São transtornos de ansiedade? O que vem a ser? A Organização Mundial de Saúde ela nos traz dados importantes. Por exemplo, entre as 10 doenças no mundo que mais acometem as pessoas, 5 são relacionadas a transtornos neuropsiquiátricos. Em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares, que mais causam incapacidade para o ser, mas em segundo lugar, a depressão. Em 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela vai ocupar o primeiro lugar. Por exemplo, a depressão é uma doença que atinge mais de 320 milhões de pessoas no mundo todo. E a seguir nós temos esquizofrenia, nós temos uso e abuso de substâncias, temos transtorno afetivo bipolar, temos transtornos de ansiedade. Então, assim, entre as 10 que mais causam incapacidade, 5 são as que mais são relacionadas aos transtornos neuropsiquiátricos. Perfeito. Então, de fato, são as doenças que mais aparecem, seja no centro de atenção psicossocial, ou seja no dia a dia, no consultório, enfim. Perfeito, doutor. Infelizmente, mesmo sabendo nesse índice aí, da ansiedade, da depressão como a primeira doença, né, ainda tem gente que a gente costuma ouvir no popular, a depressão é frescura. Então, doutor, explica pra gente que não é frescura a depressão. Depressão não é frescura, depressão é doença, é um transtorno que tem tratamento, que não se limita também à questão da tristeza. Também se diz muito, hoje eu acordei depressivo, porque eu acordei triste. Triste é um sentimento natural do ser humano, que bem trabalhado é um sentimento criador. Se faz necessário nós, enquanto seres humanos, nos entristecermos também com as situações. Sim. Mas a tristeza, junto com a falta de ânimo, junto com a falta de gosto por atividades que anteriormente, de repente, aquele indivíduo gostava de fazer, com alterações do sono, alterações do apetite, entre outros, ou pensamentos de morte, tudo isso somado, ele pode indicar que, de repente, aquele indivíduo está com uma doença chamada depressão, em que se faz necessário tratamento, porque tem cura e é uma doença muito incapacitante. Perfeito, doutor. É bom esclarecer, porque a gente ouve algumas pessoas comentando a respeito. Bom, doutor,
Eu quero agradecer a tua presença aqui, os esclarecimentos, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos, doutor. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, ou de repente até se consultar. Quem quiser entrar em contato, eu posso deixar meu e-mail. Sim. Que é Alejandro com J, sim, _ V de Victor, D de Daniel, V de Vera, @yahoo.com.br. Perfeito, doutor. Tá joia. Doutor, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. As portas da TV estão sempre abertas aí. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Sala de Visitas fica por aqui. Envie suas sugestões, suas críticas através do nosso e-mail, saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Até o próximo programa. Obrigada.